transformar essa interação com o meio de uma maneira ativa e criativa. Nietzsche vai acrescentar a isso a ideia do que ele chama da grande saúde. Eu trouxe aqui um trecho da H Ciência, que eu acho que o Carlos, na primeira palestra, já citou, né? Aforismo 382. A grande saúde é tal que não apenas se tem, mas constantemente se adquire e é preciso adquirir, pois sempre de novo se abandona e é preciso abandonar. É quase as mesmas palavras do Canguilhem, quando ele diz que ter saúde é poder se dar ao luxo de perdê-la e reconquistá-la. Ter saúde não é a saúde perfeita. Ter saúde é poder fazer frente à vida. Então, esses autores todos, né, eu nem falei as datas, né, mas Spinoza, século XVI, século XVII, Nietzsche, século XIX, Winnicott, século XX, eles estão todos, e Canguilhem, né, século XX também, eles estão todos trazendo justamente essa ideia de um corpo multiplicidade, de um corpo psiquismo, né, isto é, de um corpo real, um corpo da experiência, e a saúde como ligada a essa experiência. A saúde como ligada a esse indivíduo na totalidade, que por sua vez não existe isolado, não é um império dentro do império, né? Esse indivíduo, ele existe e se afeta na interação com o mundo, com as outras pessoas, com o ambiente de uma maneira geral, né? Nós somos, como diz Spinoza, modificações da natureza, nós somos modificações dentro da natureza, constituídos inteiramente de natureza, né? O fato da gente se conceber constituído de natureza não quer dizer que a gente está negando a linguagem, negando a razão. Não, a gente está pensando linguagem, razão, como características que no humano, os animais também têm linguagem, não como a do homem. Isso, exatamente. O animal homem tem a linguagem ao modo do animal homem, né? Os macacos têm a linguagem ao modo dos animais macacos, né? E assim por diante. Ou seja, a cultura, pensar a cultura como um modo da natureza, não tira nada da especificidade da cultura, mas chama a atenção para esse fato de que nós existimos dentro dessa natureza, né? Bom, aí agora eu fecho de verdade para a gente passar para o debate, né? Voltando rapidamente para a questão da medicina e para a questão desse momento atual de valorização do corpo e da saúde. Primeiro, a questão da medicina. Se a gente pega, por exemplo, a partir desses autores que eu trouxe, né, Canguilhem, que era um médico, né, Spinoza, Winnicott, Nietzsche, essa definição de saúde como potência de agir, de existir, criatividade, capacidade normativa, essa definição é uma definição positiva de saúde. Então, ela vai contra a definição negativa de saúde, a definição de saúde como ausência de doença. Definição negativa em nome da qual, até hoje, combate-se doença, às vezes em detrimento do doente, né? Contra a pessoa, mas em nome dessa verdade científica do combate à doença, né? Se a gente pensa uma definição positiva de saúde, isso significa que a saúde, evidentemente, não pode mais ser só objeto da medicina. Então, uma das consequências que me parece inevitável de uma concepção positiva de saúde é pensar a saúde a partir de uma multiprofissionalidade e uma transdisciplinaridade e com uma abordagem multiprofissional. Então, só um pequeno parênteses, isso vai contra, por exemplo, né, o que insistem, né, a corporação insiste há vários anos, é negado no Congresso e volta, essa ideia, por exemplo, do ato médico, né, segundo a qual todos os profissionais de saúde teriam que ter a assinatura de um médico para poderem exercer suas profissões. Ao contrário, é uma abertura da saúde, da compreensão da saúde, portanto, como algo de fortalecimento do organismo humano. Dentro desse organismo, é uma palavra que eu já tinha falado, um fortalecimento da natureza do homem, né, do próprio corpo do homem, do nosso corpo. Dentro disso, evidentemente, o combate à doença é um dos fatores, mas já posto dentro de uma concepção maior, totalmente diferente. Outro ponto importante. Bom, então a prevenção, ela ganha também uma outra ideia, não fica sendo só mais uma prevenção cirúrgica ou medicamentosa, né, ou de medicalização da vida.
né? A prevenção passa a ser algo ligado a um fortalecimento. Por exemplo, evidentemente tem que entrar alimentação, nutrição, etc., né? Bom, exercício físico, o que for, e eu vou falar disso, vai ser o último ponto. Outro ponto ainda na questão da medicina. O que a medicina tanto busca hoje, né, e eu como professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, que aliás nem foi mencionado, né, no currículo, enfim, mas sou, o que tanto busca e o tempo inteiro é ética, é uma busca da medicina por ética e por humanização. Mas o que eu tenho a dizer, né, o que eu diria, é assim, que não é possível essa humanização que a princípio se deseja, né, sem uma mudança desse paradigma. Na dicotomia corpo e mente, na definição negativa da saúde, ética e humanização, no meu entender, né, e não sei se deu tempo, enfim, de apresentar os argumentos, né, vai ser sempre uma coisa contrária ao que de fato está sendo apresentado e exercido. Porque essa humanização que se quer, ela não vai ser conseguida se o médico continuar achando que saúde é combater a doença e não pensar no fortalecimento da pessoa, do indivíduo, né? Bom, por fim, se a gente pensa, então, a partir de uma definição positiva de saúde, por exemplo, e aí isso é extremamente contemporâneo também, então, estou retomando o início, a gente viu a questão do culto ao corpo, do corpo ideal, da saúde ideal, aí agora a gente vai pensar, esse é outro aspecto da contemporaneidade, alimentação saudável, natural, orgânica, uma nutrição que não é mais só colocar caloria na balança, como se o corpo fosse uma locomotiva, né, que é o modelo nutricional do início do século XX, mecanicista, né? Do mesmo modo, pensando também essa mesma relação natureza-cultura no que diz respeito ao mundo como um todo, desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, pensar isso, esses são elementos que podem favorecer e que evidentemente favorecem, né? O nosso conhecimento chegou aí, historicamente a duras penas, né? Favorecem esse corpo psíquico, a potência desse corpo psíquico, favorece a nossa capacidade normativa, né? Só que a gente tem que acrescentar justamente que o ponto é essa potência de existir. Por quê? Porque mesmo essas novas conquistas, mesmo entender que o que a gente se alimenta nos constitui, não é só caloria para ser queimada pela combustão da locomotiva, né? Mesmo entendendo isso, mesmo entendendo, portanto, que eu troco com o meio desde a nutrição, né, até, enfim, a saúde psíquica fica mais evidente ainda, né? Mesmo assim, não adianta eu pegar esses novos valores e colocar dentro de uma mesma dicotomia e pensar que com isso eu vou ter um corpo mais saudável, sem que esse corpo seja um corpo psíquico, um psicossoma, né? Não adianta eu pensar que eu tenho que me submeter a esses novos valores, ao invés de pensar que saúde é expressão de uma potência singular, é expressão criativa, ativa de mim mesmo e da minha singularidade. Então, quando eu falo desse paradigma que eu acredito, né, que está na base, a ideia é sair de exigências normativas para uma compreensão do que nos constitui, para que, a partir dessa compreensão, a gente possa valorizar a nossa potência, a nossa experiência, a nossa vida de fato. E não simplesmente criar novos modelos ideais para ficar correndo atrás, né? E, obviamente, esse esquema, né, dessa submissão a essa causa externa, esse ideal externo, nunca vai propiciar o aumento da potência que a gente espera. Então, esse aumento da potência, ele nunca vai evitar a finitude, o sofrimento, a dor, né, algum sofrimento, enfim, a dor, né, a existência, só há saúde real na existência real. Então, essa saúde desse corpo psíquico, ela inevitavelmente está ligada, é o que o Winnicott fala, né, quando ele diz que ter saúde poder ser capaz, né, ou na medida em que a gente é capaz de não sentir um sentimento de futilidade da vida, mas ao contrário, um sentimento de vida, de expansão, e isso, bom, o Winnicott fala, mas os outros autores que eu trouxe também falam com outras palavras, né? A saúde ela vai estar ligada ao que o